quando eu trabalhei a tese, eu fiz essa discussão. Quando a gente pensa que nas faculdades de psicologia se ensinam os franceses, os alemães, um pouquinho dos húngaros e o dos Estados Unidos, assim, ó, é a psicologia de 3, 4 países. E aí tu chega e diz assim, não, tem psicologia na América Latina, própria da América Latina. Ai, aonde? Em qualquer lugar que tu for, depende do que o teu olho... Se tu quiser uma psicologia baseada no behaviorismo radical, eu acho que tu não vai encontrar. Mas se tu pensar que a base cultural, bem rapidinho, a base culturalista, eu tive uma aluna, a primeira aluna que formou, assim, da primeira turma que eu dei aula na UFPR, ela se formou e ela foi trabalhar num projeto do Banco Mundial na Bolívia, como chama? Nos Andes. E o projeto era criar esgoto, assim, fazer esgoto para saneamento. Que o Banco Mundial financiava, e qual era o problema? Eles precisavam no psicólogo porque eles cavocavam o buraco, botavam os canos e de manhã cedo os canos fora dos buracos. O povo ia lá e arrancava os canos. Não deixava o cano ficar embaixo da terra. Eles não destruíam, eles só tiravam e diziam, não pode, não queremos, não queremos. E aí ela vai fazer um trabalho e ela descobre o quê? Que a terra é o lugar sagrado, é a Pachamama. É de onde vem a vida. Tu não pode botar xixi, cocô dentro da terra. Assim, tu não pode contaminar a terra. Ai, onde que eles põem xixi? Eles fazem cocô e xixi em cima da terra. Vem a chuva, vem o sol, mas ali não tem mais comunicação com o ciclo da vida. E aí ela contando, né, que nesse trabalho que ela fez um trabalho comunitário para entender o que estava acontecendo, porque os técnicos, o staff dos técnicos do Banco Mundial não conseguia entender por que o povo arrancava os canos. Aí ela ficou lá, né, como a gente ensinou na faculdade. Ela ficou com o pessoal, conversando, tomando chá de coca, comendo com eles, caminhando com eles, indo nas rezas. E aí ela entendeu que é o seguinte: quando eles iam construir uma casa, eles não fincavam nada na terra sem chamar um xamã, um sacerdote, e ele começava a cantar, ele começava a dançar, e aí ele deitava na terra e ele ficava deitado assim, né? Com o ouvido, assim, ficava muitos, assim, dias e tal, até que a terra manifestava um desejo. E aí, eu quero sangue, eu quero água, eu quero não sei o quê. E aí eles faziam o ritual, abriam um buraco, ofereciam um ritual, e aí eles podiam fincar, construir a casa. E aí o resultado foi isso. A Pachamama pediu, eu não sei se era um cabrito, coisas deles. O que que é? O sangue de um cabrito. Para quê? Macumba, né? Fez o ritual, o que que a carne do cabrito virou? Comida na comunidade. E aí, ok, pode botar os canos agora. Porque agora já a terra entendeu, claro que ela fazia, ela explicava, o cano vai ter um lugar que tudo vai ser lavado, blá, 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 e tal, era todo um processo. E aí, assim, ó, como é que tu faz isso lendo um livro de psicologia comunitária desenvolvida no MIT, lá no Massachusetts Institute, né, Instituto de Tecnologia de Massachusetts? Eles não conhecem essa gente. Não tem como fazer isso. E aí, quando a gente vai construindo essa psicologia comunitária, essa psicologia da ancestralidade culturalista, por exemplo, a gente está mais perto do Jung do que do Freud. Então, ela dialoga com a psicologia do Jung, dialoga, não é dizer, o que tem na Europa não serve. Mas o que é que nós temos aqui que nós não estamos vendo? Então, a gente faz esse movimento e a psicologia latino-americana hoje não é tão conhecida quanto deveria, mas ela é animadora, porque ela oferece coisas que a psicologia clássica não oferece. Que é a tua tese. Que é mergulhar, que é a tese. Legal isso que tu falou. Eu terminei de ler o livro da Melinda Gates, A Hora de Voar, e é muito legal porque ela comenta sobre isso, né? Sobre o como ela só entendeu mesmo quando ela viajou o mundo para visitar essas regiões, para entender, e muitas vezes o que se aconteceu eram políticas internacionais de diversos países que queriam ajudar essas regiões, impondo. E eles foram perceber, desde questões da Nigéria, desde mutilação de crianças, um motivo que existia através de todo um diálogo para entender, para ir moldando isso, porque simplesmente tentar impedir ou
desde a parte de anticoncepcional, desde a parte de as doulas que eles tentaram colocar, ninguém queria que tivesse, que elas existissem. Então, através desse processo de entender, de ver aquela realidade pela ótica daquelas pessoas, não julgar e demonizar elas pelas atitudes que elas faziam, porque aquela é a realidade, aquele é o ponto que ela nasceu naquele mundo, e aquela é uma realidade, não quer dizer que ela é uma má pessoa, e aos poucos eles foram dialogando e entrando naquela comunidade, mostrando até chegar outras nesse possibilidades, ponto. né? É isso, assim, ó, o humano sempre diz respeito a ok, eu tenho isso, a minha condição é essa, eu nasci assim, eu cresci assim, mas você pode ser diferente de tudo isso se fizer sentido para você ser você poder experimentar mais a sua potência. Então, você não fica constrangido a vamos mutilar o clitóris das meninas para elas não sentirem prazer, né? Que é uma das grandes questões que tem, né? Ok, se a menina não sente prazer, que tipo de prazer sente o cara que toma uma mulher em sexo que não sente prazer? Né? Então, ele nem pensa, porque se pensar, isso vira um problema. Então, essas sociedades totalitárias, com costumes tão dilacerantes da saúde física e mental, elas são sociedades porque que os talibãs impedem as meninas de estudar, né? Por que estudar é um problema? No Brasil, estudar é um problema, né? Porque para as mulheres, assim, ó, tem uma estatística importante, mulheres que têm curso superior, os filhos dessas mulheres têm padrão de vida em termos de longevidade e de... Assim, ó, eles vivem mais e eles têm muito menos problemas de saúde, muito menos intercorrências, porque essas mães que estudar mais é o quê? Mães que têm o ensino médio completo têm filhos que chegam na universidade. Assim, existe uma sequência, mães universitárias têm filhos que têm pós-graduação. Então, tu vai tendo uma sequência em que o conhecimento é tão importante que você constrói tudo o que for necessário para que o seu filho possa se manter estudando. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!